Mais um Segunda com Artigo aqui no Desfagiando com Carol Silvério. E o tema de hoje é traqueostomia. Houve todo um embate lá no meu perfil do Instagram, uma disputa acirradíssima, e eu trago, conforme prometido, esse estudo de maio de 2025, revista Desfeja. A referência está completa aqui na descrição desse vídeo. E antes de eu começar, vou pedir para você curtir aqui esse vídeo para a gente conseguir fazê-lo chegar no maior número de colegas. Compartilha, segue o canal e vamos junto. O que quer trazer, o que traz esse artigo da Desfeja? Ele é um estudo randomizado, prospectivo, que vem com o objetivo de investigar o efeito do treinamento muscular iCoral na decanulação e na deglutição de pacientes com lesão encefálica adquirida. Quando a gente olha o título desse artigo, e foi isso que eu falei lá no meu canal, ele não fala especificamente que ele vai trazer um teste, uma testagem desse dispositivo. Ele fala treinamento neuromuscular oral, mas ele está falando de um dispositivo específico, que eu estou aqui falando iCoral, porque entendo que é dessa forma que pronuncia, mas também peço desculpas se eu estiver errando, e esse é o dispositivo. É um dispositivo de treinamento labial, onde essa extremidade maior se encaixa entre os dentes e o lábio, o paciente fecha os lábios e sozinho ou com alguém puxando, ele fecha o orbicular da boca, fazendo contra-resistência. Existem artigos prévios fazendo a pesquisa com esse dispositivo, também em pacientes disfágicos, todos mensurando ali, muitas vezes força de lábio, então desempenho motor oral, mas nada muito metodologicamente forte para testar esse dispositivo. E aqui vem essa metodologia. Então, o que eles fizeram? Um estudo randomizado, já trago aqui que os grupos foram similares, é um resultado, mas estou trazendo para facilitar a nossa discussão. Os 22 pacientes foram divididos em dois grupos. O grupo experimental, que testou esse dispositivo, o treinamento labial, e o grupo controle, também 11 pacientes, que recebia terapia tradicional para deglutição, todos eles adultos, uma média de idade similar, 63 anos para o experimental, 57 para o controle. E aqui trazendo que o grupo experimental fazia exatamente a mesma terapia, a terapia tradicional que o grupo controle, acrescido somente do treinamento desse dispositivo de treinamento labial. Todos os pacientes, sem exceção, eram FOS-1, ou seja, alimentação exclusiva por via alternativa de alimentação. A gente pensa ali que era uma sonda nasointeral, porque a maioria dos pacientes que tinham ali lesão encefálica adquirida grave eram pacientes pós-AVC. E todos eles começaram o estudo com traqueostomia em ar ambiente com cuff insuflado. A terapia dos dois grupos foi diária durante um mês, sendo que a intervenção acontecia 3 vezes ao dia. E quando o iCoral, tô com medo de estar falando errado, quando o dispositivo labial era acionado, ele era acionado sempre da mesma forma. O paciente fazia 3 repetições, segurando, fazendo a resistência por 10 segundos, com 3 segundos de descanso entre as repetições. Então, 10 segundos, descansava 3, 10 segundos, descansava 3, 10 segundos. E o que eles mediram para verificar se esse dispositivo faz diferença? Eles mensuraram num pré e pós os dias que os indivíduos dos grupos levavam para decanular, a escala FOS de Crary 2005, que é aquela escala, se você não conhece, que vai de 1 a 7, mensurando a forma de ingesta alimentar, sendo 1 o paciente que come completamente por via alternativa, e o 7, a via alternativa não está presente, é uma via oral sem restrição. Além disso,
Todos os pacientes tinham ali um pré e pós pela videoendoscopia de deglutição e nesse exame era aplicada 3 escalas. A escala de penetração e aspiração de Rosenbeck, então em cada uma delas estou deixando a referência aqui para vocês buscarem e conhecerem melhor essa escala. A escala de penetração e aspiração de Rosenbeck é muito famosa, ela vai de 1 a 8, sendo que quanto maior a pontuação, mais grave o resultado, ela tem a relação com quanto existe permeabilidade do alimento na via aérea inferior. A escala FED-SS, que é uma escala que vai de 1 a 6, que mensura diversos resultados relacionados à naso. E a escala de resíduo de Yale, a Yale Scale, que vai de 1 a 5. Todas elas, quanto maior a pontuação, pior a condição. Então, a gente quer o paciente pontuando menos, tá? Vamos aos resultados. Dias para decanulação. Então, eles trouxeram o gráfico e isso fica muito fácil de ser observado. Então, uma leve diferença, sendo média de 65 dias para o grupo que fez o dispositivo oral e 64 dias para o grupo controle. Ou seja, nenhuma diferença estatística, uma grande similaridade até o final da intervenção. Porém, ele continuou acompanhando esse paciente e há uma discreta melhora funcional final, vamos dizer assim, na retirada, né? Essa é que eu posso chamar de funcional, no grupo experimental, no que fez o uso do dispositivo de treinamento labial. Porém, mesmo assim, a diferença não é estatisticamente significante, tá? Vamos à escala FOIS. Lembrando que a escala FOIS, quanto maior a numeração, melhor o meu paciente. Ela não é uma escala, eu não posso dizer isso, melhor ele com relação à deglutição. A FOIS seria um erro da minha parte. A FOIS é uma escala que mensura ingesta, não mensura necessariamente melhora de deglutição, apesar de ter uma correlação. Quanto maior a escala FOIS, menor a probabilidade desse paciente estar de sonda e com maior tipos, com maior diversidade de consistências. O grupo experimental do dispositivo de treinamento labial. Todos eles começaram com 1, né, uso exclusivo de sonda. No pós dos indivíduos, média de 6, que é um indivíduo que alimenta-se completamente por via oral, porém existem restrições específicas de alguns alimentos. Então, o paciente come de tudo, mas ele não pode folhas. O paciente come de tudo, mas o líquido tem que ser gaseificado, coisas muito pontuais, ou não pode ser gaseificado. Porém, quando a gente olha para os pacientes individualmente, sem ser em média, a gente tinha ali pacientes que ainda permaneciam com o uso de sonda, que era o via oral parcial, que é o FOIS nível 3. A diferença pré e pós no grupo experimental teve significância estatística. No grupo controle da terapia tradicional, a gente tem ali o pré todos com sonda, o pós a média de 6, então também chegando ali no via oral exclusiva com algumas restrições dos alimentos, porém o paciente pior da escala FOIS, no grupo que fez a terapia tradicional, tinha FOIS 6, ou seja, 6 a 7, também diferença estatisticamente significante pré e pós dentro desse grupo. Então, resultados similares, mas quando a gente desmembra, a gente vê que o grupo que fez o treinamento labial, ele é um grupo que ainda teve ali indivíduos em piores condições. E vamos às escalas aplicadas pela nasoendoscopia de deglutição, a videoendoscopia. Aqui a escala Yale, que é de resíduo, os resultados de resíduos em valécula e aqui o P em seios piriformes. O grupo que fez o dispositivo de treinamento labial, grupo experimental, somente na escala de deglutição FED-SS, ele teve ali uma melhora com significância estatística.
O mesmo aconteceu para o grupo de terapia tradicional. Na escala de penetração e aspiração de Rosenbeck, na escala Yale, relacionada a resíduos em valécula, e na escala Yale, relacionada aos resíduos em seios piriformes, somente o grupo de terapia tradicional teve significância estatística. Quando a gente olha para esse resultado, então, o que os autores discutiram? Eles trouxeram os resultados anteriores com relação a esse dispositivo, as publicações, trazendo o quanto ali eles mensuraram muito mais nesses artigos anteriores, né? Condições motoras orais, e aqui eles estão falando de muito mais condições faríngeas, é verdade, e que talvez por isso não tenha dado tanta diferença. Mas a verdade, isso é uma relação mesmo, mas a verdade é que quando a gente fala de um processo de decanulação ou de melhora de deglutição de um paciente disfágico com cânula, não é um dispositivo que vai trazer necessariamente essa melhora funcional. E eu gosto muito desse artigo, porque quando eu coloquei lá nos stories, se você não me segue lá no Instagram, @carolsilverio2, eu coloquei esse estudo versus um outro com Parkinson. E a escolha foi esse, trazendo aí, quem sabe, um programa, né? Eu imagino que as pessoas pensaram isso, ela vai ali testar um programa para dias de decanulação e melhora de deglutição em um paciente traqueostomizado. Não deixa de ser, mas na verdade eles estão testando um dispositivo e não fez diferença. O que quer dizer então que esse dispositivo não serve para nada? Claro que não, eu posso pensar nesse dispositivo, eu nunca usei, tá? Mas eu posso pensar naquele paciente que tem uma fraqueza de vedamento labial e eu tenho objetivo para aumentar a pressurização intraoral, por exemplo, reduzir até o tempo de deglutição, que a gente sabe que a pressão faz toda a diferença. O que eu gosto muito desse artigo, o que eu mais quero falar para você, é o quanto um dispositivo pode parecer fazer muita diferença, mas na verdade é o programa como um todo e principalmente o fato do paciente deglutir, deglutir, deglutir. O que eu quero dizer com isso? Pensa que, por exemplo, eu estou lá no hospital, eu não lembro se eles não estavam em UTI mais, era enfermaria ou semi-UTI. E começo a acompanhar pacientes pós-AVC, traqueostomizados, cuff insuflado e sonda nasointeral. E coloco esse dispositivo em 3, 4 pacientes. Melhorou. Eu começo a entender que esse dispositivo é o que está trazendo diferença na minha reabilitação. E não foi. Nesse artigo que conseguiu isolar esse dispositivo, foi possível ver que ele não fez diferença. Muito pelo contrário, o outro grupo melhorou mais. Ou seja, entende que como clinicamente muitas vezes eu posso usar um dispositivo, qualquer que seja ele, estar tendo a sensação de que é ele que está melhorando os meus pacientes, quando na verdade não, ele poderia até ser substituído. E daí a importância da gente buscar dispositivos testados. Eu sei que a gente tem muito pouca pesquisa em relação a programas de terapia, dispositivos em terapia em disfagia, mas a gente tem que pelo menos seguir uma hipótese funcional e, diante de dispositivos que sejam pesquisados, tentar sempre buscar aqueles que tenham melhor evidência. Escreve aqui nos comentários se você já conhecia esse dispositivo. Aqui estão os meus contatos. Escreve aqui quais os artigos, quais os temas de artigo você mais gostaria que eu trouxesse. Mais criança, mais adulto, mais reabilitação, naso, vídeo. Me ajuda a escolher os temas. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.